Gente, nós que somos jornalistas, enfim, estamos acompanhando as coisas que acontecem no Brasil, de repente a gente se depara com algumas coisas incríveis, né? Diria até inusitadas e inacreditáveis. Uma delas é essa aqui, matéria que está saindo em alguns jornais, né? A dona Michele Bolsonaro, de repente, ela virou uma defensora também de direitos humanos. Aliás, hoje, logo mais à noite, haverá a premiação do Oscar. Seria muito interessante que a dona Michele assistisse ali a cerimônia, mas mais do que isso, assistisse ao filme Ainda Estou Aqui, para poder entender aquilo que o marido dela sempre teve embrenhado e nas coisas, nos valores que o marido defende. Para quem não sabe do que eu estou falando, vamos lá. Delação de Cid veio de pau de arara do século XXI, diz Michele Bolsonaro. Ex-primeira-dama questiona a condução das investigações que apontaram para uma tentativa de golpe comandada pelo marido. A senhora sabe o que é pau de arara, senhora Michele? A senhora sabe em que circunstâncias esse equipamento de obtenção da verdade apareceu aqui no Brasil? A senhora sabe qual a relação que o marido da senhora tem com esse instrumento? Bom, é muito importante salientar que um dos amantes e organizadores de pau de arara aqui no Brasil foi o senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra. A senhora sabe quem é esse aqui que está com a camiseta do torturador? Quem implementava pau de arara aqui no Brasil? Contra suspeitos, contra acusados? Pois bem, a senhora devia, enfim, se informar melhor antes de vir a público falar determinadas coisas. Mas se a senhora tiver dúvidas ainda, a senhora poderia consultar também alguns vídeos, como esse aqui, ó. Não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Javes Rabelo, a senhora sabe e acha que tem que ter... quem é essa figura, senhora Michele? Pois bem, né? Fica difícil, né? As pessoas fazerem essas confusões. E mais do que isso, o marido dessa criatura, uma vez foi interpelado diante de outras atitudes, de outros comportamentos, que não são nada compatíveis com comportamentos de homens públicos sérios e honestos. Eu acompanho aqui uma entrevista que o Bolsonaro estava sendo submetido e, de repente, ele ficou aqui devidamente emparedado pela jornalista Amanda Klein. Gente, foi uma das situações mais espetaculares do jornalismo nacional que as grandes emissoras deveriam ter feito também, né? Questionado de uma forma assim jornalística. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Negociados em 3 décadas, 51 foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. E é importante enfatizar que isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha nos gabinetes de 2 dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão avaliada em 3 milhões de reais, um bairro nobre em Brasília, com seu filho Jair Renan, que o senhor chama de 04, e ela também agora é investigada pela PF por supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta: qual a origem desses recursos, presidente? Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Gente, veja a resposta, criatura. Com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana, tá? Vamos lá. Ex-mulher, tenho 2 ex-mulheres, não tenho contato com ela. Ambas casadas depois de separar de mim. Não sei qual é a vida econômica. É um picareta, né? Ela está perguntando como é que essas mulheres que entraram pobres nos casamentos saíram com muitos imóveis também, senhor Jair. Então, esse foi um momento muito interessante, mas infelizmente muitas pessoas que seguem a criatura fazem parte de uma seita, não conseguem entender, né, que ninguém que seja corrupto moralmente, ninguém que seja uma pessoa tão abjeta é capaz de produzir alguma coisa positiva para qualquer ser humano, ainda mais à frente de uma nação.